Encontro de hoje. E vamos, então, dar início ao nosso grupo de estudo. Sejam todo mundo bem-vindos, bem-vindas, né? Então, esse aqui é o encontro de toda quarta-feira, que a gente já vem criando isso há mais de 2 anos, né, como um grupo de estudo que acontece trazendo temas, né, não só dentro do xamanismo, mas também dentro da filosofia do xamanismo, da arte, da poesia, né, em todos os segmentos, num processo de autoconhecimento, né? E a gente, então, está fazendo, né, nesse mês de julho, né, um estudo do grupo, né, de estudo seria esse livro, As Cartas do Caminho, os 4 caminhos sagrados, né? Então, a gente está justamente fazendo aí todo esse estudo em relação a esse estudo. E estamos justamente falando da parte do curador, né? O que é esse arquétipo, né, do curador dentro da jornada. E na semana anterior, a gente falou sobre algumas ferramentas de fazer esse resgate, né? E hoje a gente vai falar um pouco, né, em relação assim, o que gera o sofrimento, né? Por que a gente não consegue realizar o nosso trabalho enquanto existência, né? A gente está aqui nesse processo de existência e a gente não consegue estar... Eu estou aqui tentando fazer também ao vivo pelo Instagram, por isso que eu estou aqui olhando aqui para o outro lado e o negócio não está indo. Então, desculpem se tem hora que eu vou me perder um pouco aqui na minha fala, mas eu não estou conseguindo aqui, enfim, vai ficar para uma próxima. Então, na semana anterior, na aula anterior, a gente falou um pouco de alguns processos do por que nós adoecemos, né? E hoje eu vou continuar trazendo um pouco, né, dessa visão dentro do xamanismo. Dentro da filosofia do xamanismo, né, a gente parte do princípio que quando a gente está nessa dimensão manifestada, acontece um processo natural da gente acabar não lembrando. Esse esquecimento, né, ele tem um propósito de proteger a nossa mente lógica, né? A nossa mente lógica, ela é uma mente muito sensível, né? Por isso que a gente às vezes fala de doença mental, né? de surtos psicóticos. Por quê? Porque essa mente lógica, ela é muito sensível em relação a ter acesso a muita informação, tá? Então, é natural a gente ter esse esquecimento, tá? Mas o que acontece? A gente tem que entender que a nossa mente,
ela tem 3 divisões. Tá? Você tem o inconsciente, né? Que dentro da psicologia a gente chama da nossa mente mais primitiva, aonde todos os acontecimentos, não só da primeira infância, né? Dentro da psicologia, fala que a gente só traz as memórias da primeira infância até o momento que a gente se encontra. Mas quando você sai dessa visão acadêmica, né? E você vai para uma visão mais, vamos dizer assim, mais holística, mais esotérica, das escolas iniciáticas e de um mundo mais espiritual, principalmente dentro, né, da visão xamânica, diz que ali está, né, todas as informações que a gente precisa, em algum momento, acessar. Aí vem aquela frase, né? Tudo que você busca já está em ti. Mas onde fica armazenado tudo isso? Tá? As lembranças, né, elas ficam nessa parte do inconsciente. Tá? Então, uma forma de você proteger a sua mente lógica é justamente tendo esses esquecimentos. Você imagine se você lembrasse de toda a tua existência. Você não conseguiria ter, vamos dizer assim, uma vida organizada. Você imagina que você é um vendedor e há várias pessoas ao mesmo tempo te pedindo alguma coisa. Como é que você vai atender? Então, o que você faz? Você organiza. Quem é o primeiro da fila? Tá? Então, só para a gente entender, a mente lógica ela faz isso. Ela tem ela precisa estar organizada para que ela possa cumprir com as tarefas dela. Tá? Já o inconsciente, não. O inconsciente é um arquivo, né, assim, de bilhões e bilhões de informações. Tá? Então, por isso que, de vez em quando, a gente tem algo que a gente chama de insight, ou a gente chama de... eu tive uma revelação, eu tive uma visão. Tá? Por quê? Porque em alguns momentos, né, hoje, a neurociência, né, olha que coisa legal, né? A gente está vendo hoje a ciência se aproximando um pouco desse universo que era conhecido como um universo esotérico, né? Um universo místico, um universo espiritual, e que ali se tinha teorias, tá? São teorias para explicar alguns acontecimentos na nossa vida que a gente não consegue explicar. Hoje, tanto a ciência, né, assim, da, da, da neurociência quanto a física quântica, elas estão conseguindo, vamos dizer assim, validar alguns conhecimentos que antes eram considerados apenas uma teoria. Por que teoria? Porque não se tinha como comprovar cientificamente, porque a nossa sociedade, né, enquanto humano, você precisa de comprovações científicas, senão não existe, né? São teorias. E todas essas escolas, elas são muito baseadas, né, em teorias. Tá? Ó, existe uma teoria e nós estamos aqui vivendo uma experiência humana e não é a única. Aí você pega toda a linha quem acredita na reencarnação, né? Então, Kardec vem, o quê? Uns 100 anos aí, depois Sônia me corrige se é mais ou menos isso. Kardec vem como um cientista, né? Provando cientificamente esse universo espiritual, né? Que depois que você deixa essa estrutura, a vida continua. Né? Então, né? Finaliza para esse corpo orgânico, finaliza para essa dimensão que eu me encontro agora, né? Uma dimensão manifestada. Então, a gente está numa dimensão manifestada, no qual a minha alma, né, precisa de uma estrutura para se manifestar. Se eu não tenho essa estrutura, eu vou estar no outro campo. Tá? E nesse campo,
para que eu possa passar alguma informação, eu preciso de alguém na minha família ou próximo de mim que seja um médio. O que é um médio? O médio, traduzindo, ele é o intermediário, o intermediador. Tá? É como se ele fosse um rádio, né? Que ele, então, consegue sintonizar junto com a minha frequência, eu passo algumas informações e ele, então, vai transmitir. Tá? Mas no momento que eu tenho essa estrutura orgânica, eu estou manifestado. Então, é legal a gente entender o que é estar no mundo manifestado. Hoje, eu me encontro, né, como César no mundo manifestado. Então, a nossa comunicação fica mais fácil. Né? Quando eu quero buscar uma outra comunicação, eu fico em silêncio. Aí vem as práticas do silêncio da meditação. Quando eu entro em meditação, eu aquieto essa mente, né, mais lógica, mais barulhenta, né? Aquieto o meu inconsciente também. Nesse momento você vai aquietar o inconsciente, para que você possa sintonizar, né? Para que meu campo magnético, que já vibra numa frequência, né, vá fazer uma ressonância com os seres que estão numa outra frequência. Então, as informações daquilo que eu preciso saber, ou as informações que eu preciso estar aqui compartilhando com vocês, cheguem até a mim. E qual é o meu papel? Meu papel é cada vez mais estar aprimorando e estudando para que essa transmissão ela fique cada vez mais aprimorada. O que é estar aprimorado? Fazer sentido para vocês. Né? Porque quando eu recebo, sim, eu compreendi. Mas o grande desafio, quando a gente tem, nessa encarnação que eu me encontro, esse papel de estar aqui como um facilitador, é a transmissão. Então, eu tenho que codificar de uma maneira, traduzir de uma forma que todos consigam entender o que eu estou querendo transmitir. Tá? Então, isso é um grande desafio, né, quando a gente está nesse papel de estar sendo um facilitador. Tá? Então, a mente ela tem essas três divisões. Tá? Por isso que a gente não consegue lembrar de muita coisa. Por quê? Primeiro que a gente tem uma educação programada para a gente viver muito esse mundo que é apresentado, que é esse mundo manifestado, que é esse mundo da matéria. Né? Que algumas tradições chamam de Maia. Né? Mais recentemente, houve, eu acho que uns 10 anos atrás, um filme chamado Matrix, se não tiver, né? Deve ser até mais de 10 anos, né? Que esse filme passou, falando sobre Matrix. Né? Matrix, na realidade, é o quê? É uma tradução de Maia, um mundo manifestado, ou um mundo ilusório. Né? E a gente é inserido, a nossa educação, ela é inserida para a gente responder a esse mundo. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que falar três línguas, você tem que ter as coisas materiais. E a gente vai em busca disso tudo. Por quê? Porque a gente compra essa ideia, a gente acredita que eu realizando tudo isso, né, eu vou encontrar a felicidade. Quando a gente olha para esse universo xamânico, quando a gente olha para as escolas iniciáticas, para as culturas mais antigas, mais ancestrais, não é essa a visão deles. Tá? A visão deles é, todos nós que estamos aqui, a gente veio com um propósito. Né? Então, no momento que minha alma não está mostrando para o mundo, vivenciando esse propósito, é claro que eu não vou sentir essa tal felicidade ou essa paz, né, que a gente tanto busca. Né? É simples assim. Essa equação é muito simples. Tá? E que é a minha teoria de quando, né, eu recebo os grupos para vir fazer aqui as jornadas, né, quando eu atendo, né, no primeiro momento, eu tenho que entender todo o universo daquela pessoa, né, para saber por onde eu vou começar.
né? É tipo assim, o quanto essa pessoa está perdida de si. O quanto essa pessoa está perdida de si, né? Então, terapeuticamente, como vamos colocar assim, né? Eu tenho que fazer uma avaliação de quantas estruturas mentais ela tem como verdade que afasta ela da essência dela, ou que afasta ela, né, do seu compromisso nessa existência. Então, qual é a primeira natureza, né? Eu, como facilitador ou como um terapeuta, eu tenho que trabalhar? É começar pela mente dela. Né? Por quê? Eu sempre dei um exemplo aqui que a primeira natureza que nós temos que trabalhar é a nossa natureza mental. Por quê? Porque tudo nós primeiros criamos na mente. Tá? Então, imagina, essa mandala que está aqui desenhada aqui atrás. A pessoa não chegou e pegou lá o desenho e saiu fazendo. Não. Ela primeiro imaginou. Olhando para aquele quadro ali, o fundo é preto, eu posso fazer uma mandala no centro, vou botar cor tal, porque vai, né, sobressair, aí do lado eu vou... Aí, conforme ele vai começando a fazer, vai tendo os insights, aí bota aquela mandala dali, aí encaixa aquela outra mandala ali. Ou seja, ele não estava com o manual de como ia fazer. Não. Primeiro, ele criou na mente. E depois ele materializou. Entende por que a primeira natureza que nós temos que trabalhar, que nós temos que olhar a natureza mental? Tá? Então, quando você vai para o universo acadêmico, tá? Tanto dentro da, 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 da linha da psicologia da psicanálise, né, que é mais antiga do que a psicologia, o que eles trabalham ali diretamente? É a estrutura mental. Né? Eles querem entender as neuroses da pessoa, os medos, né? Tudo aquilo que dentro dela está ali aprisionado. Né? Por que o corpo adoece? O corpo é uma forma de falar que tem alguma coisa errada. Né? Então, aonde começa esse estudo ali? Né? Quando você vai para essa linha, né, da saúde mental. É entender toda essa estrutura mental da pessoa. E aí tu parte de um princípio, assim, tu vai olhar para a família, tu vai olhar para a estrutura da família, você vai olhar quais eram as crenças, como seus pais viam o mundo. Então, dos 0 aos 7 anos, que é ali que a gente chama da primeira infância, a sua mente foi programada com todo aquele modelo que você recebeu. Só que aí você vai chegar um momento na sua vida que você vai ver que aqueles modelos, né, que aquelas programações, muito deles não funcionam para você. Porque a sua alma tem uma outra inspiração, a sua alma vem com outro processo. Entende? Então, a primeira natureza é a natureza mental. Por isso que a meditação, né? Por isso que eu estou sempre silêncio, busco silêncio, fica com você. Eu sei que é muito desafiador, né? O princípio para mim foi muito. Hoje não, hoje se torna uma coisa muito natural. Eu busco silêncio. Então, hoje eu tenho uma mente mais silenciosa. Né? Então, fica muito mais fácil, hoje, ter uma percepção, né, de alguns pensamentos que chegam e que não faz parte do meu propósito. Então, ali, eu já anulo aquele pensamento. Tá? Isso são técnicas que eu ensino dentro do curso. Né? E, esse curso, o primeiro módulo que a gente trabalha é esse módulo que a gente está aqui estudando, que é o arquétipo do curador. Né? Cura-te primeiro. Né? Que papel é esse do curador? Né? Ele é um arquétipo que todos nós temos, mas a gente foi educado a preencher, tá, esse papel com alguém lá fora. Quando a gente era criança, a gente foi educado que tudo que a gente fosse fazer tinha que perguntar ao pai e à mãe primeiro. Né? Depois você cresce, dependendo do que seja o teu questionamento, você vai perguntar ao padre. Você vai perguntar ao pastor. Você vai perguntar à pessoa mais velha ou aquela pessoa que tem mais experiência. Está errado isso? Não. Né?
para a nossa primeira infância, para a nossa formação, a gente precisa ter orientação daquele que já tem mais experiência, sim. Mas essas pessoas que têm experiência, às vezes ela não tem o cuidado de começar a libertar você e te ensinar você a buscar suas próprias respostas. Tá? Porque ninguém foi educado dessa forma. Né? Tipo assim, pô, seria legal a gente ter um livro ensinando como ser pai, né? E quando chega nesse momento, ó, agora você tem que ensinar a águia a voar sozinho, porque enquanto os filhotes estão debaixo da minha asa, eu estou ali comandando. Mas se eu manter esses filhotes muito tempo perto de mim, eu roubo deles o poder. Porque quando eu não estiver aqui, como é que eles vão sobreviver? Então, quando você olha para a natureza, né, isso é uma visão muito tribal, né? Eles falam o seguinte, né? Tá lá, o Criador te deu essa responsabilidade de você cuidar daquele ser, nossos filhos. Algumas tradições falam que os filhos são resgate, né? Processo que nós temos ali que rever, que resgatar, né? Outras histórias de outras existências, que para mim também faz sentido, né? Mas vai chegar um momento, né? Que ele está ali, você olha a criança, né? Eu tenho a minha experiência com a minha filha, né? Era muito mais apegada, aquela coisa toda, você sabe, tudo estava ali, queria dormir perto de você, queria dormir contigo. Você vai vendo que naturalmente, né? Isso vai, ela hoje quer dormir no quarto dela, tem lá o quarto dela, hoje já tranca o quarto para a gente não estar ouvindo o que está fazendo, o que está rolando. Você começa a perceber que aquele ser está começando a ter vida própria, né? E o que os índios falam, né, assim, na visão tribal? Que quando essas águias começam a confrontar o pai, isso para eles é um sinal que está na hora de libertar ele. Falei, bem, já que você está achando que sabe mais do que eu, tá? Pode ir para o mundo e vai viver suas experiências. Nesse momento, né, que ele faz isso, ele está convidando ao filho, ou libertando o filho, para que ele conheça o poder dele, de sobrevivência, das experiências, entendeu? Mas fica assim, olha, se por acaso não der certo, a casa está aqui, o teu lar está aqui. Mas sempre lembrando, o chefe aqui sou eu. Porque às vezes também acontece que eles querem daqui a pouco voltar para casa e quer começar a mandar, né? Não, mas, pô, né? Tem que lembrar, mas olha só, o chefe aqui sou eu. Enquanto eu estiver aqui, eu sou o chefe. A tua experiência não foi muito legal, você voltou, ok. Né? Então, eles têm muito isso. Né? Chega um momento que ele liberta. Tá? E a nossa cultura, hoje, a gente vê que não tem muito isso. Né? Então, a gente fica nessa busca de ficar perguntando alguma coisa. Quando eu olho isso dentro de uma parte, assim, vamos dizer, mais terapêutica, tá? Isso é ruim porque você não consegue, né, encontrar suas próprias respostas. Encontrar suas próprias respostas e caminhar vai te trazer experiências. Tá? E essas experiências que vai estar criando em nós, né, o conhecimento. Né? São essas experiências que vai estar criando em nós, né, consciência. Ah, agora eu sou consciente que as minhas decisões geram uma reação. Então, eu tenho que começar a prestar atenção naquilo que eu digo sim e naquilo que eu digo não. Tá? Porque até então, enquanto criança, eu fazia me deu vontade, eu ia lá e fazia. Eu não tinha aquela coisa de parar, deixa eu meditar sobre isso, deixa eu ver se isso faz parte da minha vida, não. Porque se desse alguma coisa errada, onde que eu estou? Estou na casa dos meus pais. Dá para entender como é que a mente ela começa ao mesmo tempo tá criando armadilhas? Então, quando você vai para o mundo, você vai começar a aprender uma coisa que não adianta chegar para minha filha e explicar, olha, as suas decisões, você tem que prestar mais atenção quando você fala sim para a vida e quando você diz não. Né? Porque há uma reação, há um retorno, há uma lei. Né?
Enquanto ela está aqui, mas no momento que ela vai ter essas experiências, ela vai criando essas consciências, aquilo vai empoderando a pessoa. Estou conseguindo fazer com que vocês entendam? Então, é natural, às vezes, você ter medo, né, de seguir uma intuição, de seguir o seu coração. É natural, às vezes, quando a vida te convida, né, para uma aventura totalmente diferente, você fica travado. Cara, e aí? Vou ou não vou? Ah, deixa eu perguntar a alguém mais velho. Se você der sorte, né, ou se você conseguir olhar, pô, aquela pessoa ali, é uma pessoa que ela, sabe, assim, ela é um facilitador, né? Ela é mestre do próprio caminho dela. Tem muitas experiências de vida, já viveu muita coisa. Cara, tu indo numa fonte que ele vai falar das experiências dele, ele nem vai dizer para você vai ou não vai, né? Então, quando alguém me pergunta alguma coisa, assim, olha, eu procuro ouvir o meu coração, né? E se faz sentido para mim, eu vou. Tá? Mas nada garante que vai dar certo. Mas eu também estou pronto para os resultados. Eu não estou dizendo para a pessoa fazer ou não fazer. Eu estou falando como eu faço. Tá? Como é a forma de eu estar fazendo. E a pessoa, então, ela vai parar, pô, caramba. Então, quer dizer que eu vou ter que arriscar. É mais ou menos isso, né? Você vai ter que fazer a sua aventura. Se eu pego uma pessoa que ela teve uma vida, né, muito limitada, cheia de medo, né, toda ali dentro, né, da sua zona de conforto, com medo do mundo, o que você vai ouvir dessa pessoa? Os medos dela, as experiências dela. Ó, sabe? Tem que ter cuidado, né? Como é que você vai deixar um certo pelo duvidoso? Você não tem certeza se vai dar certo, né? Deu para entender o que eu estou falando para vocês? Por quê? Porque ainda está em nós aquele processo de perguntar ao mais velho, ou de perguntar, começou perguntando ao pai, aí quando são questões espirituais, a gente vai perguntar ao padre, ou a gente vai perguntar ao pastor, ou vai perguntar a uma entidade. Então a gente está sempre, né? E nessa filosofia, dentro desse caminho, né, que eu ofereço para as pessoas, eu entendo que assim, você tem que aprender a acessar a sua fonte interna, sua fonte divina, tá? E aprender a ter as suas respostas e ter a coragem de fazer, porque senão você não vai, né? Assim, não adianta, eu jamais vou chegar para o Marcelo e vou conseguir ter a visão do que é a história, do que Marcelo veio fazer nessa existência. Eu posso ter ali assim um pequeno, né, uma fagulha da grande fogueira dele, é o máximo. Eu posso pegar o mapa astral dele e ali, com um pouco da minha experiência, olha, cara, sabe, assim, olhando aqui, a tua área é a área humana, um exemplo. Tá, mais humana, mas, pô, mas aonde? Exatamente. Não, aí também, assim, eu não tenho bola de cristal para, ó, não. E tu imagine, se algum ser humano tem essa capacidade, cadê toda aquela experiência de você fazer a jornada, de você vivenciar as experiências, de você criar consciência? Então, parece que dentro dessa busca, também está dentro desse pacote, você ter essa experiência, você passar pelas jornadas, né? E a gente, porque dentro dessa jornada, você vai aprender a lei da ação, da reação, você vai desenvolver experiência. Você chega com o Marcelo, já sei, olha, Marcelo, você nasceu para ser um grande cozinheiro. Aí Marcelo rapidamente vai lá para fazer um curso de cozinha, daqui a pouco é um grande chefe de cozinha, monta um restaurante, daqui a pouco ele tem uma rede de restaurantes. Sim, ele vai ter algumas experiências ali nesse desenvolvimento. Tá? Mas será que aquelas experiências, enquanto ele não sabia, ele foi lá e voltou, errou, bateu daqui, foi de lá, isso não conta? Dentro da minha visão, tá? Que aí é a minha visão,
eu acho, hoje eu entendo que faz parte aqueles erros que a gente teve lá atrás, né? Então, essa é uma visão minha. A sala, deixa eu ver aqui, o tempo.